vamos à palavra do Senhor Jesus. Convido a você a abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Samuel, capítulo 1 Samuel, capítulo de número 2. Nós estamos na nossa campanha aqui, Família no Altar de Deus. Família no Altar de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo do 27 até... Desculpa, irmãos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Vamos, ao invés de ler só o 2, vamos ler 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2. Página 360, para quem tem a Bíblia do culto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo do 1 e versículo 2. Todos acharam? Diga amém. Amém. Então vieram os homens de Kiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Quantos anos? 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós temos, ó Pai, que aprender contigo. Fala, Senhor Deus, guarda a tua palavra na tábua do nosso coração. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui transformado pelo poder da tua palavra. É isso que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a Arca da Aliança, ela significava a presença de Deus. A presença de Deus. A Arca da Aliança era como se Deus morasse no meio daqueles que estavam ao redor daquela arca. A Arca da Aliança, ela era revestida por ouro, metal precioso, e havia também uma madeira de acácia, que era a madeira mais preciosa. E dentro da arca havia a simbologia do maná, da vara de Arão. Então a arca, ela representava onde Deus estava, onde Deus morava. E quando o sacerdote Eli, que era da tribo de Levi, uma tribo escolhida por Deus para cuidar das coisas de Deus, as pessoas se enganam achando que levita é aquele que apenas canta. Não, levita é aqueles que cuidavam da casa de Deus. Eles moravam na casa de Deus. Moravam, e eles tinham a responsabilidade de cuidar do templo, cuidar das ofertas e principalmente cuidar da arca, que simbolizava a presença de Deus. E nessa época, aqui no capítulo 2, se você ler, existem ali na casa de Eli, que é o sumo sacerdote da época. Eli é aquele mesmo que recebeu Ana no templo. Eli é aquele que achou que Ana estava embriagada, mas depois Deus revela, através do discernimento espiritual, que Ana realmente estava ali orando em espírito, pedindo por um filho, Samuel. Eli, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos dele se chamam Ofni e Finéias. E Eli está aqui com 98 anos de idade, e ele já está quase que não mais enxergando.
É necessário que você preste atenção para ver até onde eu vou chegar aqui. E ele sabe que os seus filhos não estão trabalhando de acordo com a vontade do Senhor dentro da casa de Deus. As pessoas entregavam a oferta para os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham uma porção daquela oferta. Eles podiam consumir um pouco daquela oferta. Era digno que eles, por trabalharem na casa de Deus, eles também pudessem participar de algum lucro das ofertas que eram oferecidas no templo, para a manutenção deles e para a manutenção da casa do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Então, o que era feito? A pessoa entregava o animal. Esse animal ele tinha que ser cozido, ele tinha que ser assado, e a fumaça dele tinha que subir como incenso suave às narinas de Deus. E após ser queimada toda a gordura, o sacerdote podia pegar daquele animal e uma parte ele podia comer, podia reservar para a casa dele e para a família dele. Mas só que Ofni e Finéias não estavam fazendo de acordo. Ofni e Finéias, o próprio Deus vai dizer no capítulo 2 que eles estão dando coices nas ofertas de Deus. Deus tinha como sacerdote perpétuo, ou seja, Deus tinha uma aliança com a tribo de Levi, e essa aliança seria até Jesus voltar. Mas não, eles começam a ter indiferença pelas coisas sagradas. Eles começam a misturar o profano com o santo dentro da casa de Deus. E Deus, no capítulo de número 2, no versículo de número 30, Deus vai falar assim: olha, eu até tinha uma aliança perpétua com essa família, com Eli e com seus filhos, mas por causa da imprudência, por causa da indiferença, por causa da falta de reverência com a arca de Deus, com o templo de Deus, com a casa de Deus, a promessa que eu tinha para fazer nessa família vai ser quebrada. Deus vai chegar até dizer: aqueles que me honram, eu honrarei, porém aqueles que me esquecem, por mim serão esquecidos. Aquele dia Deus proferiu que a promessa não estaria mais na vida de Eli, nem na vida dos seus descendentes. Então acontece que os filisteus, eles querem pegar a arca de Deus no templo de Eli. E vai dizer que os filisteus, eles vão se apresentar em guerra contra Ofni e Finéias e o templo de Eli. E uma coisa que você já vai aprender nessa pregação: não adianta eu estar na casa de Deus e estar vivendo de qualquer maneira. Não adianta eu estar na casa de Deus e estar vivendo no pecado. Não adianta eu apenas estar na casa de Deus e querer fazer conforme o meu jeito. Não, eu tenho que fazer conforme aquilo que Deus me entregou e Deus me colocou para fazer. Eles foram colocados, eles foram privilegiados de estarem trabalhando nas coisas de Deus, de estarem cuidando da arca de Deus, mas eles preferiram fazer da maneira deles. Então Deus vai colocar como juízo uma sentença. Vamos lá, capítulo 2, versículo 30. Olha o que Deus vai dizer para essa família: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, todos os dias. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Envelhecidos aqui quer dizer esquecidos. Então o que nós aprendemos? Quando nós lembramos de Deus, Deus se lembra de nós. Mas quando nós esquecemos Deus, estamos fadados a viver a justiça dele nas nossas vidas. Até aqui está dando para entender? Diga amém. E vai dizer que lá no capítulo de número 4, os filisteus vão vir contra os israelitas. E aonde que está a presença de Deus? Você vai responder: a presença de Deus está na casa de Deus. Então Ofni e Finéias, eles estão cuidando das coisas de Deus? Sim ou não?
Não. Eles estão fazendo do jeito deles. Eles estão pegando oferta, eles estão pegando mulheres dos homens que vão ofertar na casa. Essa é a situação do pecado de Ofni e Finéias. E o pai deles, estamos falando de uma família, amém? E o pai deles estão fazendo vista grossa. Não estão corrigindo os filhos, não estão falando que eles estão errados, não estão tirando eles do ofício, pelo contrário, estão deixando a coisa do jeito que está. E Deus está irado, tanto que lá no capítulo 2 Deus já falou: eu quebrei a aliança que tinha com essa família. Eles não estão dando valor à arca, não estão dando valor ao serviço sacerdotal. Então quer dizer, eu não tenho mais compromisso com eles. É isso que Deus está falando. Alguém está entendendo? Diga amém. Então vai dizer que no capítulo 4 os filisteus declaram guerra. Nós vamos entrar aí em Israel. E o que eles vão fazer? Eles não vão se arrepender. O que eles vão fazer? Eles não vão pedir a Deus perdão. Deus, renova a aliança pela tua graça, pela tua misericórdia. Não. Simplesmente eles vão continuar andando da mesma maneira que estavam andando, mas vão pegar a arca como se fosse um amuleto. Vão pegar a arca como se fosse algo desprezível. E eles vão chegar na congregação e vão dizer: olha, nós estamos com a arca de Deus, nada vai acontecer conosco. Mas Deus não habita em uma casa, não habita em uma pessoa que não se arrepende e anda da mesma maneira. Vai dizer a palavra de Deus, vamos à palavra de Deus, capítulo 4, versículo de número 5, quem está comigo diga amém. Amém. E sucedeu, capítulo 4, 1 Samuel, versículo 5, e sucedeu que vindo a arca do Senhor ao arraial, todo Israel, presta atenção, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu por causa da alegria deles. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. Olha a importância da arca. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Porém, eles vão dizer aqui no versículo de número 9, filisteu dizendo para o outro: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Presta atenção aqui. Toda vez que Satanás sabe que você está carregando a presença, vivendo uma vida de falsidade, Satanás vai achar uma brecha, vai ficar forte, vai entrar com você com Bíblia e tudo na mão, dentro da casa de Deus, mas vivendo uma vida que não é a vontade de Deus, e Satanás vai ser vitorioso, você com a Bíblia na mão, com a arca na mão e dentro da igreja. Alguém está entendendo? Eles estavam dentro da igreja, mas os seus corações estavam longe de Deus. Então Satanás viu uma brecha e os filisteus entraram. Olha o que vai acontecer, versículo 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi, mas eles não estavam com a presença. Mas a presença de Deus não podia fazer nada por eles. Sabe por quê? Porque Deus não é fiel a homens, Deus é fiel à sua palavra. Guarde isso. Deus não é fiel nem a mim, nem a você. Deus é fiel à palavra. Ele tem compromisso com a palavra. Ele honra quem é compromissado com a palavra. Ele honra aquele que faz a vontade
Preste atenção nisso. Quer ser próspero na sua vida? Quer viver aquilo que Deus tem para você? Então se submeta a fazer a vontade de Deus. A arca pode estar no arraial dos hebreus, mas se os hebreus estão só com a arca, mas o coração está longe, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Então olha o que vai acontecer. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Repita assim comigo: o pecado deixa o inimigo forte. Repita comigo de novo: o pecado deixa o inimigo forte. Uma vida rasa com Deus deixa o inimigo forte. Creia nisso, irmãos, do que eu estou falando aqui. Não adianta, Deus não habita em sepulcro caiado. Deus habita em um corpo cheio do Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Precisa de um fundo musical, porque senão a voz vai acabar aqui, irmãos. Então o que acontece? O que acontece? Diga: o salário do pecado é a morte. Perceba que Israel foi ferido, mas Israel era vencedor quando a arca da aliança ia na frente. Como que Josué atravessou o Jordão? Alguém lembra como Josué atravessou o Jordão? Josué foi vencedor atravessando o Jordão quando os levitas pegavam a arca, colocaram a arca no ombro, entraram no Jordão, o Jordão se abriu, os levitas ficaram com os pés em cima das pedras, o povo de Israel ia passando e os levitas segurando a arca. Ou seja, para a nossa família passar, vale a pena fazer o nosso pé sangrar. Você quer a sua família passando o Jordão? Então sangre, mas não desista. Eu vou dizer de novo: você quer a sua família salva em Cristo Jesus? Então sangra, dá o seu sangue na obra, e Deus vai cuidar da sua família. Eu não estou brincando aqui, irmãos. Falam que a arca da aliança passou no ombro dos sacerdotes. Os sacerdotes pisaram nas pedrinhas. Enquanto uma multidão de israelitas não passou, os levitas não arredaram o pé das pedras. Não arredaram. Vai dizer que Moisés está passando, ele coloca o cajado, a arca da aliança está na frente, a presença de Deus. Passam Israel, passam todo Israel, e quando os egípcios pisaram no mar, o mar fechou. Sabe por que eles foram vitoriosos? Porque Moisés, ele vai dizer assim, o Deus vai chegar até Moisés e vai falar assim: olha Moisés, eu não irei com vocês, mas eu vou mandar um anjo adiante de vós. Moisés vai dizer assim: se o Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Olha para alguém e diga assim: o segredo na casa de Deus é dar valor à presença. É dar valor à presença de Deus. Se eu dou valor à presença de Deus, eu já sou mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor. Mas havia uma sentença para a família de Ofni e Finéias. E chegou então o momento em que Eli está sentado na sua cadeira. Eli já tem 98 anos de idade. Capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 5 vai dizer assim: e era Eli da idade de 98 anos, estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse um mensageiro de Benjamim, chegou até ele, e disse aquele homem, o mensageiro a Eli: eu sou o que venho da batalha,
da batalha onde estavam Ofni e Finéias e os hebreus e a arca do Senhor. Porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? É Eli preocupado com os seus filhos, que estavam na batalha. E o mensageiro vai dizer: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Olha o que acontece com quem está dentro da casa do Senhor, mas não se submete a fazer a vontade de Deus. Vai fugir do inimigo. O inimigo vai se levantar, você vai ser derrotado. O inimigo vai se levantar, você vai fugir dele. Olha o que acontece. E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Olha aí, quando nós não damos valor à presença, Satanás tem o poder de nos destruir e tirar a presença de Deus da nossa casa e da nossa vida. Fica um pouquinho só sem ler a palavra em casa. Fica um pouquinho só sem louvar o hino na sua casa. Fica alguns dias sem vir no culto e você vai ver tamanha fraqueza espiritual que você vai ter. Comece agora a adorar a presença. Busque pela presença. Venha até a casa de Deus alegre, como foi lido aqui. Venha com as coisas de Deus. Abrace as coisas de Deus, como se fosse a última coisa que você teria. E você vai ver o mover de Deus dentro da sua casa e dentro da sua família. Quando as coisas da terra você não conseguir, você vai ter uma janela do céu aberto para você e para sua família. Creia nisso nessa noite. E Satanás vem aqui matando os filhos. Agora vai dizer que Eli, versículo 18, e sucedeu que Eli vai morrer também. Olha aí. E sucedeu que, fazendo dele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos, ou seja, 40 anos jogado fora. Morreu seu filho, morreu a sua nora, morreu seus 2 filhos, e agora vai nascer um filho da mulher de Finéias. Sabe qual é o nome dele? Icabô. Sabe o que significa Icabô? E foi-se, e acabou a glória de Deus sobre aquela família. Sabe por que acabou? Porque não deram valor à presença de Deus. Não deram valor à presença de Deus. Agora eu quero chegar até onde eu queria chegar. Vai dizer que então a arca foi levada para os filisteus. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 6, vai dizer que Davi, o rei Davi, vai reunir 30.000 homens e vai falar assim: temos que trazer a presença de volta. Temos que trazer a presença de volta. Sabe por que eu estou falando isso? Igreja do Conceição, temos que trazer o primeiro amor de volta. Vou dizer de novo: temos que trazer a alegria de estar na casa de Deus de volta. Temos que trazer a presença de Deus de volta a essa igreja, às famílias da igreja. Por quê? Porque senão nós não iremos prosperar, nós não iremos andar, nós não iremos ser abençoados. E vai dizer então que Davi vem. E Davi coloca a arca na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab tem um filho que se chama Eleazar, e tem 2 filhos que se chamam Aiô e Uzá. Vai dizer que a presença de Deus, presta atenção nisso, que eu vou chegar na pregação agora. A presença de Deus chega na casa de Abinadab. É motivo de orgulho, sim ou não? É motivo de alegria ter a presença de Deus na sua casa, igreja, sim ou não?
Então vai dizer que Eleazar, ao invés de colocar a presença no meio da casa, ele colocou num canto. A presença ficou lá, a arca de Deus ficou lá naquele lugar. E Eleazar, ele tem uma igreja dentro de casa. Sabe qual é essa igreja? A igreja de Abinadab. Agora eu começo a pregar para você. Deus me deu visão de duas igrejas aqui. Nós podemos ser a igreja de Abinadab ou podemos ser a igreja de Obed-edom. Nessa noite, até o final da pregação, você vai decidir. Ou você é a igreja de Abinadab, ou você é a igreja de Obed-edom. E nessa noite você vai entender daquilo que eu estou falando. Abinadab coloca a presença de Deus no canto da casa, mas a presença de Deus deveria estar no centro da casa. Ele coloca no canto. Ele tem um filho chamado Eleazar, que foi consagrado para cuidar da arca. E ele tem dois mais novos, que são Aiô e Uzá. Presta atenção. Eleazar, ele recebe uma consagração de Deus para cuidar da arca do Senhor, assim como Eli tinha sido consagrado para cuidar da arca, assim como Ofni e Finéias tinha sido consagrado para cuidar da arca, assim como Samuel vai crescer e vai cuidar bem da arca, mas ele ainda era criança. Então vai dizer que, porém a arca para ele, ao invés de ser bênção, se tornou maldição. Presta atenção no que eu estou falando. Isso daqui não é um livro, irmãos. Isso aqui é a Bíblia. Isso daqui muda o homem, muda o caráter dele. Eu fui mudado por causa disso. 18 anos, eu sou um hoje. 18 anos atrás, talvez você não ia me reconhecer. Está aqui minha esposa do meu lado. Sou outra pessoa. Deus mudou minha vida. Deus mudou minha vida. Não sei se mudou a sua, mas Deus mudou minha vida. E mudando minha vida, me deu família, me deu filho, me deu esposa, me deu casamento, me deu casa, me deu ministério. Isso daqui não é apenas um livro. Isso daqui é onde o autor fala através do livro. Talvez você compre vários livros, você pode comprar livros bons, Augusto Cury, mas talvez você nunca vai conhecer o Augusto Cury e nem ele vai falar com você. Mas a partir do momento em que você abrir a primeira página aqui, o Gênesis, o autor desse livro, ele vai falar com você, se você quiser falar com ele. Se você quiser, a sua vida vai ser transformada se você dar voz, ouvir esse homem falar através desse livro, esse homem Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus falando através do seu coração, Deus falando através de você. Mas tem muita gente aqui, irmãos, que só vai abrir no domingo, não lê a Bíblia na segunda, não lê na terça, não lê na quarta. É com você, Abinadab, que eu falo nessa noite. É com a igreja de Abinadab que eu falo nessa noite. Vai dizer que Abinadab colocou a presença no canto da casa. Presta atenção. E nessa família, ao invés de esse livro fazer a diferença, só trouxe maldição. Sabe por quê? Seremos cobrados por aquilo que aprendemos. Quanto mais culto você vier, se você não praticar, vai servir de juízo e não vai servir de bênção. Quanto mais você souber de Deus e não tomar uma posição perante Deus, você vai ser cobrado por causa disso. Mas quanto mais você se encher da presença, manifestar a presença, ouvir a presença, andar debaixo da presença, fazer a vontade daquele que é responsável pela presença, a sua vida vai ser abençoada. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu e nem chegou ao seu coração, é o que você vai viver nesta terra. Nesta terra. Preste atenção. Abinadab, nessa família a presença de Deus não foi valorizada há 20 anos. Diga assim comigo, 20 anos. Nada mudou. Nada mudou. Os filhos de Abinadab, irmão, sabe os nossos filhos? Se acostumaram a ver a presença no canto da casa. Eles conheciam aquela arca de Deus, mas eles não sabiam o que aquilo representava.
Quando a presença de Deus é valorizada dentro de casa, o pai, a mãe, os filhos não apenas conhecem a Bíblia, mas sabem o que ela representa. Sabe o que ela representa? Vou dizer de novo: quando uma casa conhece a presença, conhece também aquilo que ela representa dentro da casa. O culto não é só na igreja, o culto também é feito dentro de casa. A leitura é feita dentro de casa. Os louvores são louvados dentro de casa. E o que acontece? A presença de Deus enche a casa. Você entra naquele lugar, você sente paz. Você entra naquele lugar, você vê que é diferente. Cada cômodo da casa que você anda, você sente a presença de Deus. Quem quer isso para a sua casa? Diga amém. Então os filhos da casa de Abinadab cresceram vendo a arca dentro da casa, mas não aprenderam nada com ela. 20 anos. A criança cresceu, foi para o prezinho, foi para a escola, foi para o colegial, não sei se tem ainda, tem? Ensino médio. Ela sabia de tudo, menos o que tinha dentro da arca na casa dela. Alguém está entendendo? Diga amém. A igreja de Abinadab, diga assim: a igreja de Abinadab não tem prazer pela presença. A igreja de Abinadab, os filhos crescem olhando para a arca, mas não sabem o que a arca representa. A família de Abinadab, irmãos, para você ter uma ideia, ela já chegava para o culto olhando no relógio. Ela chegava no culto e falava assim: não vejo a hora de ir embora jantar. Ô pastor, vai rápido aí que já está dando 9. Essa é a Abinadab. Se é outro lugar, fica, joga baralho, conta piada. Ah, beleza, come carne. É uma maravilha. Mas dentro da casa de Deus, o incômodo, pelo horário. Meu Deus, não acaba mais esse culto. Pastor, não para de falar. Abinadab não tem mais prazer pela casa de Deus. Não chora mais na igreja. O hino toca e ele fica ali. O pastor pede glória, não fala glória. Igreja Abinadab, 20 anos, nada mudou. Não houve cura na família, não houve prosperidade na família, ninguém se converteu na família, não desceu a água na família. 20 anos, não ceia no culto. Como que vai cear no céu? Não vai. Se não ceia no culto, se não ceia com os irmãos aqui na terra, como que vai cear um dia lá no céu com a igreja? Como? Abinadab hoje é para você, Abinadab. Ou muda, Jesus está à porta, o céu vai se abrir. Na primeira vinda, ele não desce a terra, é a igreja que sobe. Ele não desce a terra, é a igreja que sobe, é o salvo que sobe. Não continue sendo Abinadab, para você ver a sua esposa, para você ver os seus filhos subindo e você ficando. Presta atenção nessa noite. É a palavra que Deus colocou no meu coração. A igreja de Abinadab, irmãos. A igreja de Abinadab, até as festas tem nome mudando. Você já conheceu a igreja que tem carna gospel? Já conheceu? Igreja de Abinadab. Nada muda, tem barulho, tem gritaria, é tudo escuro, todo mundo corre, pula, grita, em vez de falar amém, fala uhul, mas só é Abinadab, irmãos. Não lê Bíblia, leva o celular, não carrega, não folheia a palavra, leva celular. Igreja de Abinadab não tem presença, não tem unção, não tem arrependimento, não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. Nós não estamos brincando aqui, irmãos. Não estamos brincando de ser igreja.
igreja de Abinadab. A igreja de Abinadab tem um crentão. Vai lá e toma um crentão. Vai no arraial e toma. Não existe isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Isso é condenado na Bíblia, lá em Levíticos, e você vai ver festas mundanas entrando dentro da igreja. Não permita ser uma igreja de Abinadab. Não permita entrar a igreja de Abinadab na sua casa. Não existe crentão, é crente, é salvo, é remido, é justificado, é santo. É isso que a Bíblia diz. Não tem crentão não, não tem arraial não, tem culto de ação de graça. Tem culto de ação de graça. Não tem São João, não tem Maria, não tem Pedro, tem Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Não há outro Salvador, não há outro Redentor entre Deus e os homens. O único é Jesus Cristo de Nazaré. Ou você vira Obed-Edom, ou você continua sendo Abinadab. Nada mudou, nada. As crianças tropeçavam na presença. A igreja de Abinadab tropeça no ensino da palavra. Vou dizer de novo. As crianças, Aiô e Uzá, tropeçavam na presença, pisavam na presença. A Bíblia caía no chão, deixa no chão mesmo. Isso daí é som livre. E vai dizer que Davi na pressa, colocou a presença no carro de boi, que nem os filisteus, em cima de vaca, em cima de boi. Vai dizer que quando a arca ficou tomada pelos filisteus, eles colocaram no pé de Dagon. Acordaram de madrugada, viram Dagon no pé da arca. Aleluia. Eu vou dizer de novo. Colocaram a presença do lado do Deus filisteu. Quando foram ver a madrugada, era o Deus filisteu que estava com a cabeça no pé da presença. Eita glória. Fora que acordaram de novo, aí já não tinha nem cabeça e não tinha mão, porque estava tudo no pé da arca, ou seja, da presença de Deus. Vai dizer que Davi então pega, coloca no carro de boi. E os meninos que cresceram olhando para a presença, mas não sabiam o que ela representava. A arca vai chegar no termo de Nacon, segundo Samuel capítulo 6. Vai dizer que vai chegar no termo de Nacon. O termo de Nacon significa assim, que aonde não pode cair, significa que aqui não pode tropeçar. E vai dizer que o menino tropeça. E quando Uzá tropeça, ele quer pegar a arca, mas ele não tem legalidade para pegar a arca. Alguém está entendendo? Diga amém. Ele não tem legalidade para falar da palavra, sabe por quê? Porque ele não vive a palavra. Ele não tem legalidade para pregar a palavra, sabe por quê? Porque ele não conhece a palavra. Mas durante 20 anos ele teve oportunidade. Mas ele não quis. Então vai dizer que quando ele vai pegar, ele morre. E aí Davi se entristeceu. Diga assim, Davi se entristeceu. E ele vai pular, como muita igreja de Abinadab pula. E ele vai gritar, quanto muita igreja de Abinadab grita. Só que ele vai morrer espiritualmente, gritando, pulando e tropeçando no ensino da palavra, no ensino genuíno da palavra. O Senhor, Ele salva, cura, batiza, liberta, Ele batiza com o Espírito Santo. Em breve Ele vai voltar. Essa é a pregação. Essa é a pregação. Não há outro caminho senão Jesus Cristo de Nazaré. Não há. É o único caminho. A verdade e a vida é Jesus. Não há outro caminho. Ou se arrepende e deixa a prática e vai para o céu, ou vai morrer no pecado. Vai dizer que Uzá não tem intimidade, então ele pula e morre, é fulminado. É fulminado. Aí vai dizer que Davi olhou uma casinha simples, nem israelita é, não é hebreu também.
ele é edomita, ele é vermelho. Só que Davi haja graça naquela casa, e ele vê lá a igreja de Obed-edom. Meu Deus, quantos querem ser a igreja de Obed-edom aqui? Digam glória a Deus. Vai dizer que ele é humilde, talvez abraçado com a sua esposa, mas ele vê o rei Davi batendo, ele já se ajoelha, porque naquela época ele se ajoelhava ao rei. E Davi vai falar assim: eu não sei porquê, mas Deus colocou no meu coração de deixar a presença aqui na sua casa. Sabe a primeira atitude dele, mesmo sendo simples, sendo edomita, ele veio do mundo assim como eu vim. Sabe quando ele vê a presença, ele já coloca a presença no centro da casa. Ele não sabe o que é Gênesis, não sabe o que é Êxodo, não sabe o que é Levítico, mas ele fala: se a presença chegou até mim, eu vou aprender, eu vou agarrar essa presença, eu vou trabalhar na presença, eu ainda vou ser usado por causa da presença. Alguém está entendendo? Não se trata de berço evangélico, se trata se você dá valor à presença de Deus na sua vida, irmãos. Aí Deus começa a exaltar você no meio do povo, e você sabe que você não é ninguém, mas você carrega presença. Aleluia. Vai dizer que ele coloca a presença no meio da casa dele, no meio. Deixa a arca na casa de Obed-edom. E Obed-edom acordava e orava em reverência à arca todos os dias. Todos os dias. Ele acordava, a primeira coisa: eu preciso pegar a arca. Aleluia. Ele ia sair para trabalhar, ele orava: Senhor, leva a tua presença comigo. Ele sentava para comer com seus filhos, a sua família, falava: Senhor, que o Senhor esteja aqui também nessa mesa, junto com a minha esposa, junto com meus filhos e junto com toda a minha família. Ele ia dormir, ele pegava os filhos, orava, lia a palavra, e aí aqueles que iam crescendo na casa de Obed-edom ia conhecendo a palavra, ia se apegando à palavra, ia ficando íntimo da palavra, e cada mês Deus prosperava a casa de Obed-edom. Quem está entendendo, diga amém. A partir do momento, irmãos, que essa igreja sair de ser Abinadab e começar o ser Obed-edom, você vai ver o que Deus vai fazer nessa congregação, o que Deus vai fazer nessas famílias que aqui estão sentadas. Mas tem que dar valor à presença de Deus na casa. De Abinadab tem muito, está cheio de Abinadab. Deus quer fazer aqui uma igreja de Obed-edom nessa noite. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Diga assim: a igreja de Obed-edom não é influenciada pelo mundo, é ela que influencia o mundo. Aqui não tem crentão, aqui é quem? Aqui é crente. Aqui não tem, irmão, não tem arraiá, aqui é culto de ação de graças. Aqui não tem celular, aqui é Bíblia, irmão, aqui é Bíblia. Aqui a luzinha não é escura não, é luz, é aberta para todo mundo ver a cara de todo mundo, é para todo mundo ver o semblante de todo mundo, porque aqui nós adoramos aquele que diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Aqui tem palavra de conversão e não de convencimento. Aqui ou você se converte ou você não aguenta. Aleluia. Ou você não aguenta. Por quê? Porque Deus quer transformar. E por que Ele quer te transformar? Para te salvar. Não só você, mas toda a sua casa. Quem crê nisso? Aqui você entra, irmão, de um jeito. Você é recebido por Deus de um jeito. Mas só que você é transformado. Você é transformado. Você entende que é necessário que você desça para que a luz de Deus brilhe na sua vida. Aqui você entende que você veio para servir e não para ser servido. Aqui você entende que você tem que caminhar pela verdade, viver a verdade e pregar a verdade. Aleluia. Aqui você entende que amor a Deus, ao próximo, é serviço na casa de Deus.
É serviço, porque Deus não vai contar com o anjo. Deus, Ele vai contar comigo e com você. Aqui, irmãos, não são os melhores. Aqui são os disponíveis. Aqui não são os maiores. Aqui quem brilha são os menores. Casa de Obed-Edom, igreja de Obed-Edom. Para nós terminarmos, a igreja de Obed-Edom tem prazer em estar na casa de Deus. Fique em pé nessa noite. Quando a igreja virar a igreja de Obed-Edom, nós teremos poder para saquear o inferno. Quando a igreja sair de ser Aminadab e começar a ser igreja de Obed-Edom, Deus vai prosperar. Assim como prosperou a família de Obed-Edom, Deus vai prosperar a sua família. Eu já vejo aqui, irmãos, cura, não só na vida financeira, mas também na vida da saúde. Deus vai restaurar a saúde de pessoas aqui. Deus vai fortalecer a vida espiritual de pessoas aqui. Deus acordou o coração de alguém aqui nessa noite que está parado, mas vai se convencer que não há jeito. Não há jeito. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra maneira. Não é palavra do pastor, é palavra de Deus. É palavra de Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Está chegando o dia em que a igreja de Obed-Edom irá subir e a igreja de Abinadab irá ficar. Está chegando o dia. Os sinais já estão acontecendo. A igreja de Obed-Edom, além de prosperar aqui na terra, vai subir aos céus. Mas a igreja de Abinadab vai ficar. Nessa noite, irmãos, Deus falou com a igreja, eu tenho certeza disso. Deus falou comigo, na minha casa. Ou nós somos Obed-Edom, ou somos Abinadab nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu preguei a Tua palavra, Senhor Jesus. E nós cremos que o Senhor vai fazer um avivamento muito grande nessa igreja, nessa congregação. Eu creio que o Teu amor é tão grande com esse povo, que o Senhor, ó Pai, não desiste de falar a cada coração aqui, a começar pelo meu. Que o Senhor venha despertar, Senhor Deus, a nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, venha fazer com que cada um de nós possamos, Senhor, acender a lâmpada do Evangelho dentro da nossa casa, Senhor. Que haja um despertamento espiritual, Senhor Deus, nessa congregação e nessa igreja, Senhor. Entendendo, Senhor Deus, que cada um de nós aqui, Senhor Deus, é necessário para a Tua obra e para o Teu corpo, Senhor Jesus. Que ninguém é maior que ninguém, Senhor Deus. Entendendo que cada um fazendo aquilo que foi chamado com excelência, nós comeremos e viveremos, ó Pai, o melhor que o Senhor tem para nos dar nessa terra, Senhor Deus, e no futuro vindouro, Senhor. Quebranta o coração do Teu povo nessa noite, Senhor. Se existe algum Abinadab aqui no nosso meio, que nessa noite ele possa se tornar Obed-Edom. Que se existe uma família aqui, Senhor Deus, que tem deixado a arca de lado, a presença de lado, que hoje ele volte naquela casa e coloque a arca no centro da casa. No centro da casa, Senhor Deus. Que nessa noite o Senhor possa falar com a Tua igreja, Senhor Jesus. Aleluia. Olhe para mim, eu vou terminar com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
nós seremos transformados. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena toda a luta, vai valer a pena todo empenho, vai valer a pena toda a renúncia, vai valer a pena todo o ímpeto na casa de Deus, vai valer a pena esses momentos que nós estamos aqui, porque um dia nós seremos transformados por Deus. Amém? Se Deus abençoou você através dessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amanhã então, irmãos, nós teremos ensaio com as irmãs, né? Ensaio com as irmãs. Terça-feira nós estamos aqui no nosso culto de ensino, falando sobre a essência do rei Davi.